Oi gente, como vocês estão? Eu espero que estejam bem. O vídeo não tem a intenção de desrespeitar as vítimas, seus familiares e amigos. É um vídeo em formato de documentário, e todas as informações contidas nele são informações públicas, que podem ser encontradas na internet e por todos. O caso de hoje é sobre uma mulher chamada Lindsay Lohan. A Lindsay morava com seus pais, que, segundo suas próprias palavras, eram pessoas muito conservadoras e religiosas. Ela também frequentava a igreja com seus pais, porém acabou descobrindo algo que decidiu manter em segredo, mas esse segredo não podia ficar escondido por muito tempo. E com isso, Lindsay acabou fazendo algo que deixou todos chocados e incrédulos. Entendam como tudo aconteceu e o desfecho deste caso no vídeo de hoje. Se ainda não for inscrito no canal, eu te convido a se inscrever, ativem o sininho das notificações, porque daí assim que eu postar um vídeo, o YouTube já te notifica e você já consegue vir assistir. Deixe seu comentário aqui embaixo, pois ele é muito importante. E não se esqueça que toda segunda-feira, às 20 horas, tem vídeo novo aqui no canal. Mas é importante que vocês ativem o sino das notificações, porque se eu postar algum vídeo extra no meio da semana, o YouTube vai te notificar. E se vocês quiserem, vocês também podem me seguir na minha outra rede social. Sempre que tem vídeo novo aqui, eu aviso por lá também. E agora, vamos para o caso de hoje. Lindsay Lohan nasceu em 29 de agosto de 1986 em Hendersonville, condado de Summer, Tennessee, Estados Unidos. Ela foi criada ali. Seus pais são Mark e Paula Lohan. O Mark era gerente de uma concessionária e Paula dona de casa. Lindsay tem uma irmã mais nova. Elas têm 3 anos de diferença. Ela frequentou a Good Pasture Christian School, uma escola secundária cristã na cidade, e gostava muito de fazer natação e dança. A família frequentava uma igreja cristã, a Igreja Metodista Unida, que ficava em Madison. Lindsay era muito ativa nessa igreja. Ela cantava no coral e na banda de louvor, e tinha muitos amigos que frequentavam a mesma igreja que ela, e que, assim como ela, participavam ativamente nos eventos religiosos e da comunidade. Ela tinha um ótimo relacionamento com os seus pais, que, segundo relatos, eram muito religiosos e conservadores. Foi descrita como uma boa filha, era muito comportada e calma, tirava ótimas notas na escola e estava sempre muito ligada à família, e era muito amada por seus pais e sua irmã. Quando entrou no último ano do ensino médio, ela conversou com alguns amigos e eles decidiram se matricular na mesma universidade, a Western Kentucky University. Essa faculdade ficava a 1 hora de distância da casa dos seus pais. Depois de se mudar para lá, a Lindsay se esforçou muito para conciliar faculdade e as visitas aos seus familiares, que, como já dito, ela era muito apegada à família. Tudo estava indo muito bem, até que ela recebeu uma notícia que a abalou e a deixou muito preocupada. Sua mãe, a Paula, foi diagnosticada com um tumor cerebral benigno em 2005. Paula precisou passar por uma cirurgia bem complicada para remover o tumor. E depois disso, ela passou a ter muita dificuldade para realizar tarefas normais que já estava acostumada a realizar, como fazer compras, limpar a sua casa, cozinhar, tarefas domésticas que ela sempre realizou sozinha. Depois de receber essa notícia, a Lindsay voltava dirigindo para casa com muita frequência, pois assim ela cuidava de sua mãe e realizava as tarefas de casa para ajudá-la. Praticamente todos os finais de semana, ela passava dirigindo da faculdade para casa e depois fazendo a viagem de volta para a faculdade. Apesar de toda essa correria que Lindsay estava fazendo durante todo esse tempo na faculdade, ela conheceu um rapaz chamado Jonathan Brooks e logo se interessou por ele. Eles começaram a namorar, até que em 2008 eles ficaram noivos. 2008 também foi o ano da formatura de Lindsay. Ela acabou se formando primeiro que ele, então, como ele precisava continuar estudando, Lindsay resolveu voltar para a casa dos seus pais para continuar cuidando de sua mãe ali. O fato do casal morar em cidades diferentes acabou causando alguns desentendimentos entre eles, mas eles decidiram que continuariam tentando. O Jonathan finalmente se formou em 2009 e logo após ele voltou para Louisville, mas bem nessa época a mãe dele também adoeceu e ele precisou ficar perto dela para ajudá-la. Essa distância entre eles
fez com que eles continuassem tendo desentendimentos. O pai de Lindsay disse mais tarde que o relacionamento dos dois era disfuncional, mas eles decidiram que mesmo assim continuariam tentando permanecer namorando. E Lindsay resolveu procurar novas amizades e experiências, até que em 2010 ela foi apresentada a um homem chamado Jeremy Smith. Ele era amigo de uma prima dela. Logo, os dois passaram a trocar mensagens de texto quase todos os dias, mesmo ela estando noiva de Jonathan e Jeremy tendo uma namorada na época. Os dois começaram a trocar mensagens amorosas, até que decidiram se encontrar pessoalmente. A última vez em que se encontraram foi em janeiro de 2011. Depois desse encontro, o Jeremy continuou mandando mensagens de texto para ela e tentando ligar, mas ela simplesmente parou de respondê-lo. Nesse meio tempo, a Lindsay percebeu que a sua menstruação estava atrasada e ela começou a ganhar peso, mas ela decidiu que não faria um teste de gravidez, pois estava com medo do resultado dar positivo. Ela continuou a viver a sua vida normalmente, até que na primavera de 2011 ela recebeu uma notícia que abalou a todos. A mãe do seu noivo acabou falecendo por causa das complicações de sua doença, e logo a Lindsay recebeu a notícia de que o tumor de sua mãe havia retornado. Então, ela continuou cuidando de sua mãe e a levava para várias consultas durante a semana, e também passou a procurar um emprego em sua área, que era design de interiores, mas ela estava tendo muita dificuldade em encontrar, até que ela recebeu uma proposta para trabalhar em um consultório odontológico no verão de 2011. Ali, ela cuidava das contas e de outras papeladas administrativas, e ela gostava muito do seu emprego e dos seus colegas de trabalho. Ninguém desconfiava que ela estava grávida, pois lá eles precisavam usar um grande jaleco por cima da roupa. Lindsay continuou com a sua vida normal. Trabalhava e levava sua mãe nas consultas quando necessário. Em setembro de 2011, ela foi convidada para ser dama de honra em um casamento, e ela foi para esse casamento. E, inclusive, algumas amigas dela comentaram que elas trocaram de roupa na frente umas das outras, mas ninguém desconfiou que ela estivesse grávida. A irmã dela chegou a comentar que Lindsay tinha muita facilidade em ganhar peso e, por isso, ela não desconfiou de uma gravidez. Até que em 11 de setembro, depois de voltar do casamento, uma amiga de Lindsay dormiu em sua casa, na mesma cama que Lindsay, e não percebeu nada fora do comum com a sua amiga. No dia seguinte, uma segunda-feira, Lindsay acordou cedo e se arrumou para o trabalho. Nesse dia, ela estava agindo normalmente. Mandou várias mensagens para sua irmã, com quem estava planejando ir a um show, e também mandou mensagens para o seu noivo, sobre uma viagem que eles estavam planejando fazer juntos. Ela também mandou mensagens para sua amiga, que havia passado a noite com ela. Depois, ela começou a se sentir mal. Estava sentindo fortes dores no estômago, mas mesmo assim, continuou trabalhando. E no final do expediente, voltou para casa e contou para a família sobre as suas dores. Seus parentes acreditavam que seria alguma virose ou algo do tipo. Lindsay se trancou no banheiro que dividia com a sua irmã e ficou ali por muito tempo. Sua mãe, preocupada, foi até lá várias vezes para ver se a filha estava bem. O pai dela também, mas ela disse a eles que não se preocupassem. Por volta das 22h30, eles se prepararam para dormir e a irmã dela enviou uma mensagem de texto dizendo que se ela precisasse de algo, era só chamar. Lindsay continuou no banheiro, até que sentiu uma dor e achou que estava com vontade de evacuar. Aí ela se sentou na privada. Em algum momento, naquela noite de 12 de setembro, ela acabou dando à luz ali no banheiro. Assim que o dia amanheceu, ela mandou uma mensagem para uma colega de trabalho pedindo o número do seu supervisor. Ela avisou o seu supervisor que havia passado mal a noite toda e que por isso não conseguiria ir trabalhar, mas garantiu que no dia seguinte ela estaria de volta ao trabalho normalmente. A irmã dela usou o banheiro que as duas compartilhavam e disse que não notou nada de estranho ali. Ela ainda estava preocupada com a irmã e então perguntou se ela precisava de mais alguma coisa. A única coisa que a Lindsay pediu foi um copo de água. A Lacey saiu para trabalhar logo depois. O Mark também começou a se preparar para ir trabalhar e concluiu que a sua filha apenas estava com uma virose e que logo iria se recuperar. Ele e sua esposa não a viram naquela manhã. Eles logo saíram de casa, mas na hora do almoço, o Mark foi em casa e viu que a Lindsay estava descansando em um dos quartos no andar de cima, em um sofá.
Ele perguntou se ela ainda estava com dores e ela disse que já estava se recuperando. Então, o Mark voltou ao trabalho e deixou a sua filha sozinha em casa. Lindsay mandou mensagem de texto para o seu noivo, contando sobre como passou mal a noite toda e que achava que estava com alguma virose. Também conversou com algumas amigas e falou com a irmã sobre o show que as duas estavam planejando ir. Ela estava agindo normalmente, como se nada tivesse acontecido, mas ela tinha acabado de dar à luz. Então, onde ela havia deixado os bebês que acabaram de nascer? No dia seguinte, ela foi para o trabalho normalmente. Passou a manhã toda cuidando das papeladas do seu departamento. Aproveitando que a sua filha havia saído para o trabalho e que eles ainda estavam em casa, Paula, a mãe dela, resolveu ir até o quarto dela para organizar as coisas, para que quando sua filha chegasse, ela se sentisse mais confortável para descansar. Ela estava com dó por ter visto a filha passar tão mal. Ela viu que tinha um cesto com roupas sujas ao lado da cama de Lindsay, então decidiu colocar aquelas roupas na máquina para lavar. Quando começou a tirar as roupas de lá, ela ficou apavorada com o que viu. Ela começou a gritar por seu marido desesperadamente. Mark descreveu mais tarde que os gritos de sua esposa pareciam com uma voz de pânico. Mark subiu as escadas correndo e quando entrou no quarto, Paula lhe mostrou o bebê recém-nascido, que estava dentro do cesto de roupa suja. Em pânico, Mark ficou segurando o bebê por vários minutos sem ter qualquer reação. Depois, ele comentou que ficou por aproximadamente 15 minutos olhando o seu neto. Até que finalmente ele ligou para um amigo advogado e contou tudo o que estava acontecendo. Esse amigo pediu que ele ligasse para o pastor da igreja e o pastor lhe aconselhou a ligar para a polícia. Mark finalmente ligou para a polícia e contou que a sua filha havia ido trabalhar, mas que aparentemente ela teve um filho e ele estava sem vida no quarto dela. Rapidamente, os policiais e paramédicos chegaram na residência. Mark lhes informou que a sua filha, de 25 anos, havia passado muito mal a noite passada e sua esposa, com dó da filha, havia subido até o quarto para arrumá-lo e acabou encontrando o bebê recém-nascido no cesto de roupa suja. Ele estava coberto com uma toalha e um lençol que estavam sujos de sangue, e quando Paula o pegou, ele estava muito gelado e não respirava. Os paramédicos confirmaram que o bebê estava sem vida. Aparentemente, o bebê havia nascido em perfeito estado. O detetive pediu que os policiais fossem até o local de trabalho de Lindsay e que primeiro a levasse para um hospital, pois provavelmente ela precisava ser examinada por um médico, visto que deu à luz sozinha, sem ajuda, e depois ela deveria ser interrogada. Assim que chegou no local de trabalho dela, o detetive pediu ao supervisor de Lindsay autorização para conversar com a sua funcionária, o que lhe foi concedido. Segundo ele, ao se aproximar de Lindsay, ele logo lhe perguntou se ela sabia o porquê dele estar ali, ao que ela respondeu que não. Então, ele lhe contou que havia encontrado o cesto de roupas sujas em seu quarto. Na hora, ela parou de sorrir, e o detetive pediu que ela cooperasse com ele, e ela concordou em ir conversar com a polícia. Enquanto estavam a caminho da delegacia, o detetive leu a ela os seus direitos, e ela não precisou ser algemada, pois estava calma e cooperando. No carro, o detetive conversou com ela sobre outras coisas, para tentar ir ganhando a confiança dela. Assim que chegaram na delegacia, a Lindsay já começou a contar ao policial o que realmente aconteceu. Ela contou que já sabia que estava grávida, pois não estava menstruando e estava ganhando peso. A princípio, ela disse que o seu noivo, o Jonathan, era o pai, mas ela não manteve essa história por muito tempo. Ela logo falou que, na verdade, Jonathan não era o pai, que o pai era um homem chamado Jeremy Smith. Ela disse ao detetive que tinha tido relações íntimas com Jeremy algumas vezes e que algumas dessas vezes eles não usaram proteção. Ainda de acordo com as palavras dela, ela resolveu não contar para sua família sobre o que havia acontecido, porque ela tinha medo que eles se decepcionassem com ela, porque provavelmente se ela contasse, aquele seria o fim do seu noivado, e seus pais eram muito religiosos e conservadores. Então, ela disse que na segunda-feira, apesar de não estar se sentindo bem, ela foi trabalhar. E quando chegou em casa, ela nem conseguiu jantar. Por volta das 18h30, ela começou a sentir muitas dores nas costas. E essa dor só piorava. Então, por volta das 21h30, ela entrou no banheiro. Às 22h, ela tentou evacuar
e foi nesse momento que o bebê nasceu e ela caiu no chão, até que ela disse que sentiu dores novamente e deu à luz a mais um filho. Sim, eram gêmeos. Ela acrescentou que nunca olhou para ver o sexo dos bebês e nem tentou ver se eles estavam bem, se movendo ou algo do tipo. Rapidamente, o detetive saiu da sala e avisou aos policiais que estavam na casa que havia mais um bebê e que ele nasceu cerca de 5 minutos depois do primeiro. Lindsay disse que depois que o segundo filho nasceu, ela caiu no chão do banheiro e não conseguia mais se mover. Seus pais foram 3 vezes até lá para perguntar como ela estava, mas ela respondia que estava tudo bem. Depois de um tempo deitada ali, ela disse que finalmente conseguiu se levantar. Então ela começou a lavar o banheiro para tirar todo o sangue que estava por ali. Depois, pegou uma toalha e enrolou os seus 2 filhos. E em seguida os colocou dentro do cesto de roupa suja. Isso já era por volta de 2 ou 3 da manhã. Depois ela falou que se lavou e deitou na sua cama para dormir, e conseguiu pegar no sono por volta das 6 da manhã. Às 6h30, ela ouviu a sua irmã entrando no banheiro para se arrumar para o trabalho. Meio-dia, ela se levantou e foi até um sofá que ficava em um cômodo próximo ao seu quarto. Ela disse que em nenhum momento quis verificar os bebês. Em algum momento no meio do dia, ela pegou as roupas que estava usando naquele dia e que estavam sujas de sangue e colocou dentro do seu armário. Depois de um tempo, ela voltou para sua cama e dormiu até o dia seguinte. Na manhã seguinte, ela se levantou, se arrumou e foi trabalhar normalmente, e deixou o corpo dos seus 2 filhos dentro do cesto de roupa suja. Ela disse que sabia que a sua mãe às vezes pegava suas roupas para lavar, mas não pensou que ela faria isso naquele dia, por isso deixou os corpos dos seus filhos ali. Ela acrescentou que nem tinha planos do que iria fazer com os corpos dos bebês ainda. O detetive a advertiu, dizendo que a necrópsia mostraria para eles como os bebês perderam a vida, que ela não deveria mentir para ele. Foi então que ela disse que assim que o seu primeiro filho nasceu, ele começou a chorar, e ela estava tentando fazê-lo ficar quieto. O detetive questionou como ela fez isso, e ela disse que colocou a mão sobre a boca dele e que fez a mesma coisa com o segundo filho. Ela acrescentou que enquanto colocava a mão sobre a boca deles, ela percebeu que eles não conseguiam respirar. Ou seja, ela sabia que estava sufocando os bebês enquanto fazia isso, e continuou fazendo, pois não queria que os seus pais ouvissem o choro dos 2. Ela admitiu que tirou a vida dos 2 bebês por sufocamento. Os policiais que estavam na residência ainda não haviam conseguido um mandado de busca, mas, assim que receberam a notícia de que havia um segundo bebê, eles correram para o andar de cima para procurá-lo no cesto de roupa suja e ver se ele ainda estava com vida. Eles tiraram os lençóis que estavam debaixo do primeiro bebê que havia sido encontrado e notaram que o primeiro bebê ainda estava com o cordão umbilical e que o cordão umbilical estava preso a alguma coisa dentro do cesto. Conforme foram tirando as roupas, eles encontraram o segundo bebê lá dentro e também encontraram a placenta. O segundo bebê parecia ser menor que o primeiro, mas infelizmente também estava sem vida. Os policiais pegaram esse cesto de roupa suja, onde os bebês estavam, e o levaram para fora. Ao colocá-los em uma ambulância, eles colocaram uma etiqueta no tornozelo de ambos os bebês. Finalmente, os policiais conseguiram um mandado de busca e começaram a olhar a residência. Eles não encontraram nenhum indício de que a Lindsay tinha intenção de cuidar daquelas crianças. Eles não encontraram mamadeira, chupeta, nada do tipo. Eles encontraram vestígios de sangue no banheiro e em um tapete no quarto de Lindsay. Também encontraram roupas sujas de sangue dentro do armário dela. A necrópsia revelou que as crianças nasceram saudáveis e que a causa da morte foi sufocamento. O médico legista confirmou que a causa da morte foi homicídio. Depois do interrogatório, finalmente o detetive encaminhou Lindsay para o hospital para que verificassem se ela precisava de alguma assistência, visto que ela deu à luz sozinha no banheiro de sua casa. Logo após, ela foi presa e acusada por tudo o que havia feito com os seus 2 filhos. Ela foi colocada sob custódia na cadeia do condado de Summer. Logo após a sua prisão, a mídia começou a divulgar o caso. Explicaram como Lindsay, de 25
anos, havia tirado a vida dos seus filhos gêmeos recém-nascidos, os sufocando para que os seus pais, que eram muito religiosos, não descobrissem a existência deles. E que também não descobrissem que eles eram filhos de um relacionamento que ela teve com um homem comprometido, mesmo quando ela ainda estava noiva de outro rapaz. E eles ficavam atualizando as notícias sobre o caso frequentemente, fazendo com que o público ficasse cada vez mais revoltado com tudo aquilo. E todas as pessoas estavam exigindo a pena máxima para Lindsay. Uma semana depois de sua prisão, foi realizada uma audiência para decidir a fiança de Lindsay. E nessa ocasião, os amigos e familiares falaram sobre as qualidades dela. Seu pai disse que ela era uma boa moça e que ele a amava muito. Uma prima dela disse que conviveu com Lindsay a vida toda e que ela sempre foi muito gentil e amorosa. A fiança dela foi fixada em $250.000. Ela pagou a fiança em 20 de setembro de 2011 e foi capaz de esperar o julgamento em casa. Em 6 de agosto de 2012, a equipe de defesa de Lindsay entrou com uma ação para suprimir as declarações que ela deu à polícia enquanto era interrogada. Essas declarações foram gravadas. O tribunal negou essa solicitação da defesa. O vídeo com a confissão dela seria admissível no julgamento e serviria como prova para os crimes que ela cometeu. O julgamento começou em março de 2013. A promotoria afirmou que Lindsay fez tudo aquilo com os filhos intencionalmente e que ela nunca fez planos para criar os seus filhos ou mesmo pensou na possibilidade de deixá-los vivos. Eles também mostraram fotos da necrópsia para os presentes ali e nesse momento a Lindsay fechou os olhos e começou a chorar. Os policiais que atenderam a ocorrência também foram chamados para contar o que aconteceu naquele dia, e eles contaram em detalhes como encontraram os 2 bebês sem vida dentro do cesto de roupa suja. Alguns deles fizeram um grande esforço para não chorar enquanto detalhavam tudo aquilo. Já a defesa decidiu se concentrar na saúde mental de Lindsay. Eles disseram que a mente dela se recusou a aceitar aqueles bebês como sendo os seus filhos. Os amigos do trabalho disseram que nunca desconfiaram de que ela estava grávida, e ela também nunca comentou algo a respeito com nenhum deles. Seus pais e irmã também disseram que nunca desconfiaram disso. A irmã dela ainda acrescentou que sempre via Lindsay com o grande jaleco que usava para trabalhar e que dentro de casa ela usava blusas grandes e largas, mas que já era costume dela se vestir assim. O médico que realizou a necrópsia dos bebês testemunhou dizendo que ambos nasceram vivos e respirando, e que embora o cordão umbilical foi encontrado enrolado no pescoço do segundo bebê, essa não foi a causa da morte dele, pois ele não foi estrangulado pelo cordão umbilical. A causa da morte foi sufocamento intencional, ou seja, homicídio. Sim, a mãe tirou a vida dos 2 intencionalmente quando tapou a boca deles com a mão para impedi-los de chorar e respirar. O pai das crianças também foi chamado para testemunhar, e ele confirmou que os 2 se encontraram e que tiveram relações íntimas e que nem todas as vezes usaram proteção. Acrescentou também que havia dito a ela que queria um relacionamento sério, que inclusive planejava se casar e construir uma família com ela, mesmo estando comprometido com outra mulher. Ele disse que se soubesse da gravidez, teria cuidado dos gêmeos, pois ele já tinha outra filha e que nunca havia deixado de ajudá-la. Mas isso era mentira, pois ele já havia enfrentado acusações por não ajudar a filha financeiramente. Em uma das mensagens de texto que foi lida no julgamento, constava que, em certa ocasião, a Lindsay tentou marcar um encontro com Jeremy, mas ele disse que não podia, pois estava com a namorada. E ela pergunta para ele por que ele disse que queria se casar com ela se continuava com a namorada. E ele afirma que queria sim se casar com ela e que queria que ela fosse a mãe de seus filhos. Um psiquiatra chamado Kenner foi chamado pela defesa. Ele avaliou Lindsay e disse que ela entrou em uma fase de negação, que ela não queria acreditar que estava grávida e que, conversando com ela, ele percebeu que ela achava que tinha sido abusada pelo pai dos seus filhos, pois a primeira vez que eles tiveram relações, ela não queria, mas ele a forçou e ela só deixou acontecer, e que das outras vezes ela estava ingerindo bebida alcoólica e que não se lembra do que aconteceu. Ele disse que viu o vídeo em que ela diz ao detetive que sabia que estava grávida, mas que isso não quer dizer que ela não sofreu negação durante a gravidez, e que provavelmente os seus filhos se posicionaram verticalmente dentro dela, e que por isso ela não aparentava estar grávida de gêmeos, e que quando nasceram ela teve uma perda tão grande de sangue que provavelmente ficou inconsciente por um tempo.
e que isso fez ela ficar fora de si devido à dor e à perda de sangue. A promotoria também mostrou algumas pesquisas que Lindsay fez em seu computador dias antes do parto e do casamento que ela foi um dia antes dos bebês nascerem. Ela procurou por calculadora de gravidez, como entrar em trabalho de parto e também pesquisou vídeos de mulheres grávidas tendo relações íntimas. Ela também foi avaliada por uma psicóloga forense chamada Pamela durante 10 dias após o nascimento dos bebês. Essa psicóloga disse que Lindsay se isolava quando estava em momentos de forte estresse. Ela disse à doutora que sabia que estava grávida, mas ficava dizendo a si mesma que não estava, que estava doente ou algo assim, e disse que não pediu ajuda porque queria morrer. E assim que o seu primeiro bebê nasceu, ela simplesmente desligou todos os seus sentimentos e só queria que aquilo acabasse logo. O psiquiatra a diagnosticou com um transtorno depressivo crônico, transtorno dissociativo e transtorno de estresse pós-traumático. Ela disse para esse doutor que o seu maior erro foi ser infiel ao noivo. Um psicólogo forense chamado John também foi chamado, e ele disse que, ao avaliar a Lindsay, ele percebeu que ela estava ciente dos seus atos, tanto que limpou toda a cena onde tudo aconteceu, e isso mostra que ela era capaz de tomar decisões racionais. Ele disse que ela tinha capacidade mental de cometer aqueles crimes, mas também concordou que a perda de sangue pode ter feito ela perder a consciência e ter lhe causado alucinações em alguns momentos. Durante todo o julgamento, ela se mostrou extremamente emocionada. Chorava muito e às vezes cobria os ouvidos para não ouvir alguns depoimentos. O juiz chegou a conversar com o advogado de defesa, pedindo que ele conversasse com a sua cliente e pedisse que ela controlasse as suas emoções, ou seria retirada da sala. O júri a considerou culpada de todas as acusações, e apesar de ter chorado muito durante o julgamento, ela se manteve calma enquanto o veredito era lido. Antes de ser levada para fora do tribunal, ela se virou para sua família, dizendo que ficaria bem porque ele estava com ela. Ela disse isso apontando para cima. Em 26 de abril de 2013, ela foi condenada à prisão perpétua por cada crime cometido e a mais 25 anos por cada criança, e as sentenças deveriam ser executadas simultaneamente. O promotor distrital disse que era uma situação triste ter que condenar uma moça tão jovem à prisão perpétua, mas que isso precisava ser feito. Ela poderia tentar liberdade condicional depois de 51 anos presa. O juiz disse que a considera uma mentirosa e egoísta, e para ele é uma tragédia ver tantas pessoas acreditando nas versões dela, que ela mentiu quando disse que foi abusada, pois as conversas que tinha com Jeremy não mostravam isso, que as pesquisas que ela fazia em seu computador sobre assuntos pornográficos envolvendo mulheres grávidas mostravam onde estavam as suas prioridades. Com Lindsay condenada à prisão perpétua, aquele parecia ser um caso encerrado. Aí, pesquisando mais a fundo para descobrir onde ela estava presa, eu descobri que ela já saiu da prisão. Sim, ela ficou 9 anos presa até que um dos seus advogados de defesa descobriu algo. Ele descobriu que uma mulher que participou do júri no dia do julgamento teve uma má conduta. Quando foi responder a um questionário sobre se ela havia chegado a uma conclusão a respeito de Lindsay, essa mulher respondeu que sim, que ela concluiu que ela era culpada. Ela escreveu as seguintes palavras nesse formulário: ela mentiu e matou os seus 2 recém-nascidos. Porém, em um outro formulário, essa mesma mulher deu uma resposta diferente. Quando questionada se ela havia chegado a uma conclusão, se Lindsay era culpada ou não, ela respondeu que não havia chegado a uma conclusão. Então, os advogados de defesa alegaram que o júri não deu respostas verdadeiras e que isso contaminou o processo. Então, eles pediram um novo julgamento. Em dezembro de 2022, o jornal chamado News Channel 5 publicou uma matéria dizendo que o juiz não teve outra escolha a não ser anular a condenação até que um novo julgamento seja realizado. A data para esse novo julgamento nem foi marcada. Eles esperam que demore mais de 2 anos, pelo menos, e que isso custará milhares de dólares aos contribuintes. E como agora já se passou mais de uma década, isso traz muitos problemas, como, por exemplo, recuperar evidências e realocar todas as testemunhas novamente. Enquanto isso, Lindsay vive a sua vida normalmente, morando na casa de seus pais e até arrumou um novo emprego. Então, gente, esse foi o caso de hoje. Deixem o seu like se ainda não o fez. Muito obrigada por assistirem até aqui. E então é isso. Se cuidem. Até o próximo vídeo.
Tchau!